Fala galera massa, boa noite, estamos ao vivo, hoje é dia 7 de setembro, é feriadão e nem por isso nós deixamos de ter um Música Massa Entrevista. Hoje nós vamos ter um Música Massa Entrevista com ela, Eva Isabela, Isabela Eva, vocalista da Bela Utopia, que está lançando carreira solo. E ela já entrou aqui agora e a gente já vai começar o nosso bate-papo com ela hoje aqui, falando um pouquinho sobre sua carreira solo, seus outros trabalhos além da música, seu trabalho com sua banda, né? E algumas perguntinhas a mais que vocês quiserem mandar aí no chat. Então, beleza? Queria agradecer, antes da gente começar e convidar aqui nosso artista para entrar na sala, né? Agradecer ao nosso amigo Alexandre, da Rádio Rock Friday, que foi ele que foi o facilitador, né, desse encontro essa noite. Então, vamos lá. Duda, eu tenho que ver sua banda de new metal e pá, massa pra gente fazer um som aqui. Boa noite, Isabela. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Boa noite, tô bem. Prazer estar aí com Isabela ou você. Eva, como é que eu posso te chamar? Bom, Isabela, Eva, ou só Eva, fica a seu critério, fica à vontade. Ah, perfeito. Você tá falando de onde hoje, Isabela? Goiânia, eu moro em Goiânia, sou daqui de Goiânia. Passei uma temporada em Brasília, Rio, mas voltei pra cá, né? Aqui onde eu nasci, tá? Minha família toda daqui. A Ah, que bom. terra Eu aí conheço, fui aí que só uma vez. muita gente fala que é da música sertaneja, mas que tem um movimento muito intenso de rock e tudo aqui, né? É um estado bem ativo nessa área e que bom, queria primeiro agradecer teu convite, prazer te conhecer. O A gente prazer é só se meu. falou aí pelo Instagram. E que bom que a gente tem espaços assim para a gente conversar um pouco sobre música, muito legal. Eu que agradeço a sua, como é que eu posso dizer assim, disponibilidade por estar aqui com a gente hoje conversando. Eu não Aham. conhecia particularmente o trabalho de o de vocês da Bela Utopia e o seu trabalho solo, conheci através do Uhum. Alexandre. E hoje eu fiquei muito extasiado com o som da Bela Utopia, porque Uhum. é uma sonoridade pesada, tem vocais em português, né, que eu acho isso muito interessante. Eu até cheguei assim pensar comigo aqui, eu falei assim, é a nossa Angela Gossel, né? O som ali é o nosso Arch Enemy brasileiro, eu É, gostei Kenny. bastante do som de vocês. E quando você falou aí de Goiânia, eu já fui aí uma vez, eu sou baiano, eu sou de Bom Jesus da Lapa. Uhum. E eu fiz uma contramão, né? O pessoal no carnaval vai para Salvador e no carnaval eu fui para Goiânia. E eu fui para um pub de rock, foi sensacional, né? Vi um show de um power trio aí tocando Led Zeppelin, AC/DC, então a gente vê que a cena aí realmente é muito forte, só que o É pessoal verdade. não divulga bastante. É, é. O mercado tem essas coisas hoje, né? Então, talvez não seja nem Goiânia, acho que é uma coisa meio até mundial, né? Essa questão da Uhum. música, quando você coloca na estante, tem um estilo, né? A própria Eva que eu gravei, é, que é uma música muito conhecida do imaginário popular aí, mas a versão que eu gravei, algumas rádios, pô, tá meio pesada, não dá para tocar, então a gente tem ainda essa cultura, né? De Uhum. querer colocar todo mundo no mesmo estilo, patamar. Então a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita. Eu acredito muito nisso. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, até porque não dá para agradar todo mundo. E seguir uma moda é muito perigoso, eu acho, é muito frustrante também. Então, a gente vai seguindo, fazendo o que a gente acredita. Acho que isso é legal. Ah, com certeza. É um ponto interessante que assim, a questão da gente dar mais música, né? Música a gente tem que trazer com a nossa verdade. Não adianta, né, pegar ali na prateleira e fazer um sonzinho comercial e tal, porque vai estar vazio, né? Você não vai estar passando sentimento, você não vai estar fazendo da forma devida, né? Que é botando o seu esmero, seu sentimento, seu amor, né? Sua alma naquele projeto ali, né? Sim. E foi interessante você falar da Ângela, do Art Anime, né? Porque quando a gente foi gravar o Dilema, que foi o álbum anterior, o produtor veio com essa meio que com esse desafio, né, da gente seguir meio que a linha dela mesmo. E eu achei que ia ser um momento legal de sair dessa zona de conforto, né, de cantar ali
uma coisa legalzinha, que todo mundo... E eu tava sentindo falta disso, porque eu sempre gostei de ouvir música pesada. E quando você Uhum. vai para um estúdio com um produtor, existe talvez essa coisa de ter esse cuidado, que a gente vive num país que não existe esse mercado. Então, no Dilema, eu pude soltar, assim, um pouco isso que eu queria muito fazer, né? Então, foi muito legal. Foi uma referência realmente pra gente. Você falou aí, Que eu bom. lembrei. Que ótimo, que ótimo. Quando eu lembro quando eu era mais novo, quando apareceu Angela Gossel, a gente ficou assim, né? Totalmente Uhum. intrigado, né? Porque não era muito comum no metal, né? Mulheres cantando em gutural, né? Pelo menos pra gente naquela época. Aí vem aquela loura exuberante, com aquela voz agressiva, né? E aí, hoje, quando eu ouvi o som de vocês, me perdoa se eu estiver sendo impróprio, uma loura exuberante, com a voz forte também. Eu, assim, rapaz, que Nada. som Melhor do que muito você bom. falar uma loura horrível. Ah, Ah, tá ótimo, tá valendo. Eva, eu vou ficar alternando entre Isabela e Eva, viu? Beleza, fica à vontade. Para quem está chegando aqui agora e te vendo pela primeira vez, você pode se apresentar para a gente dizendo quem é Isabela Eva, como é a leitura que você faz da sua carreira, da sua pessoa. Bom, meu nome é Isabela Eva, eu sou vocalista da banda Bela Utopia, uma banda autoral, a gente tem aí um trabalho em português, né, cantado em português. Também atuo no cinema, sou apaixonada, cara, por cinema, sempre fui. Então sou atriz também. Hoje eu tenho também alguns projetos como diretora, roteirista. E sempre fui muito ligada com a música pesada, que a gente chama, né? Eu tive bastante influência do meu irmão mais velho, a gente morava em Brasília, ele ouvia muito Iron, Scorpions, AC/DC, e ficava alucinada, falava, meu, que loucura que é essa música. E desde então eu sempre ouvi muito, até que eu conheci o Guns N' Roses, que pra mim virou uma banda assim de referência em vários sentidos, como com guitarrista, com vocal, com as letras, com tudo que eles fizeram de produção, né? Do Illusion Illusion até o último, né? Que eu também gostei bastante. E, e depois fui tendo também outras referências musicais, como hoje é uma banda mais atual para mim, que é o In This Moment, que tem a Maria Brink, que eles usam muito esses elementos teatrais, de figurino, de ideias também nos clipes, que eu acho sensacional, né? Falta, eu acho isso no Brasil ainda, né? É uma coisa que eu quero fazer. E Slipknot também, que eu acho que tem uma linguagem assim muito além da coisa musical muito forte no palco, eles são incríveis, né? Sim. Eu tenho um pouco essa relação. Tem bandas que eu só consigo ouvir, outras que eu só consigo ver. E tem aquelas que eu quero ouvir e quero ver no palco. Então eu tenho um pouco essa divisão assim comigo. Então quando essas bandas que eu gosto de ouvir e ver no palco, aí pra mim a magia acontece, né? Então eu tenho muitas essas referências, eu acredito muito que a gente tem um espaço muito legal, a gente tem bandas incríveis no Brasil, do metal, do hard rock também. E eu gosto muito de fazer esse som. A gente está numa fase agora preparando algumas coisas novas. Estamos com essa parceria com o Alexandre. Alexandre, beijo. Rock Friday tá fazendo uma coisa muito legal com a gente aí. Estamos também participando de alguns tributos. Participamos Uhum. agora do Led Zeppelin, né? Que vai sair ainda, não saiu. Participamos do Kiss também, com Rock and Roll All Night. Fizemos um clipe. E vamos fazer agora também um acústico do Black Sabbath, né? Então a gente também está nessa onda de alguns tributos que eu acho legal assim participar. E preparando músicas novas. Eu normalmente que escrevo as letras da banda. Na, na época do Dilema que a gente lançou, Uhum. eu fiz uma historinha assim muito em cima do Dilema do Prisioneiro. Não sei se você já ouviu falar, o Dilema do Prisioneiro. Eu acredito que sim, mas se você puder só O me Dilema do refrescar a memória. Prisioneiro é um jogo assim que eles usam muito nas cadeias, né? Quando você tem dois acusados de um crime
e eles separam aqueles dois. E eles começam a fazer jogos psicológicos, né, com A e com B. E então é um jogo assim que você trabalha muito a ética do outro, a lealdade. Será que ele vai entregar o cara? Será que ele vai assumir? O que que o outro vai fazer? E aí eu fiz todas as letras do álbum em cima dessa história. E também pensando em quem está preso, né? Quem está na cadeia. Porque teve até uma frase que eu usei muito, que é: somos todos prisioneiros de uma situação. Então acho que a gente vive num país que a gente vive muito com isso, né? A gente vive com as pessoas querendo ludibriar a gente, as nossas ideias, principalmente quem tem o poder. Então a gente está sempre refém. Então eu trabalhei muito isso nas letras do Dilema. A gente inclusive gravou um clipe dentro da CPP, que é um complexo prisional aqui. Então eu acredito muito nessa. Tô me apresentando assim, porque como vocalista e como artista, eu acredito muito que a gente tem que voltar os olhos para o que acontece à nossa volta, né? Essa é a minha ideia como letrista, como artista do cinema também que eu faço. Eu acho importante a gente refletir e entender o que acontece à nossa volta. Não dá mais pra gente. Não é que não dá, eu acho que cada um segue a sua linha, mas a minha, Sim. eu não acredito na música apenas como entretenimento. Eu acredito que Uhum. a arte, ela também precisa ser reflexiva. Então, é o que eu gosto normalmente de fazer. Ainda mais assim, quando você fala na questão da música como uma questão reflexiva, eu acredito ainda mais dentro do rock, né? Porque já é um estilo de muita mistura, de muita contestação, né? De observação, de até protesto, de protesto mesmo, né? Quando nasceu o punk ali e tal. É um negócio que é para ser fora da curva, para que faça a gente olhar para ele, sim, como entretenimento, sim, também, mas para fazer a gente refletir, né? Eu vi um cara um dia falando numa entrevista que o rock, que existe muito essa discussão. Por que que o rock é, perdeu tanto espaço? Ele estava vendo um cara uma entrevista sobre isso. E ele falou uma coisa interessante, que é porque as pessoas não querem mais essa coisa de ficar ouvindo música para pensar, para críticas, né? Eles querem só a diversão, né? Sair daquele mundo que as coisas já são muito duras, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas tem uma frase de um livro até que eu tô lendo, que eu achei super interessante, que ele fala que existe uma diferença entre a gente criar e a gente criticar algo. Que quando a gente cria algo, a gente está expandindo as nossas ideias. Quando a gente critica algo, a gente está destruindo isso. Então, eu acho que a música, independente do estilo, do que tá, ela tem que servir para isso, para trazer ideias, né? Então, Sim. eu acho muito prazeroso assim fazer essa Ah, trabalhar com metal, com rock, conhecer pessoas dessa área, assim, super legal. Mas a gente sabe que a gente vive num país muito eclético, muito amplo, né? A gente vive num país de sim. muita história musical, né? Então, tem que reverenciar todos os estilos, eu acho. É, né, assim, fazer essa liga, né? Ou eu acho que assim, o rock nacional ele se diferencia bastante do rock de outros países, o rock brasileiro, né? Por causa dessa mistura que a gente pode brincar, né? Entrou aí agora o Gus Monsanto, foi vocalista há muitos anos aí fora do país, né? Cantor de bandas como Adágio e tal. Salve, Gus. E a gente conversou isso na entrevista, ele passou aqui pelo Música Massa Entrevista, eu até brinquei que ele gravou um samba, né? Na época que foi de um futebol, de um time de futebol da cidade dele. E assim, é aquela questão de fazer essa mistura, né, para também a gente levar a nossa cultura para outras pessoas, outros países, né, levar a nossa realidade, né. Eva, eu queria te perguntar, assim, você me falou que no início ali você começou ouvindo rock, vendo bandas como AC/DC, né, Guns N' Roses e tal, e você acabou vindo fazer essa sonoridade. E daí, nesse momento, de ouvindo esse som, até você falar assim, eu posso fazer isso. Como é que foi isso? Você se descobrir cantora, resolver fazer música? Como é que foi que você teve essa virada de chave? Olha,
eu ganhei meu violão assim da minha mãe. Como é importante a gente ter assim pessoas que te influenciam, né, desde cedo, que te mostram um instrumento, né, que te mostram um mundo além do normal, vamos dizer assim. Eu tive essa oportunidade de ganhar um violão muito nova e fui me descobrindo assim autodidata, e fazendo melodias, né, escrevendo músicas. E aí depois eu sempre fui dividida assim, né, entre teatro, cinema e música. Mas quando eu tive banda em Brasília também. Mas quando eu cheguei em Goiânia, por incrível que pareça, né, é igual a história do alquimista, né? Você dá a volta ao mundo e, Uhum. e quando chegou em Goiânia, que eu consegui, gravei um primeiro disco aqui, que foi assim, solo, mas ele era, apesar de eu querer ter mais peso, não era ainda o que eu queria. E foi aqui que eu consegui montar, né? Eu fui atrás de bandas, da galera que estava fazendo um som mais pesado. E foi assim que eu consegui, através de pesquisa, começar a montar uma história, né? Então, como é importante a gente saber o que a gente quer, porque existe muito produtor que quer impor uma coisa, né? Não, vamos fazer isso que é Uhum. legal para você e tal. Então, acho que ao mesmo tempo que é desafiador e é um pouco assim, como é que eu falo? Pode te isolar mais das coisas, do mercado e tal. É muito legal quando você tem uma decisão e fala, não, eu vou fazer isso. Então a gente começou a gravar nessa época, já teve um disco do Bela Utopia. E de lá pra cá eu tenho feito o que eu posso pra seguir, né? Que bom. É interessante você falando assim que você ganhou seu primeiro violão de sua mãe, né? Eu sou um desses defensores. Minha namorada está até assistindo aqui. Nós somos dois loucos por música. Aí foi aí que veio a ideia do Música Massa, veio a ideia de outros projetos que a gente está fazendo assim. E eu penso bastante nessa inicialização musical para crianças, né? Porque ajuda na disciplina, como você falou, ajuda a expandir, ajuda você a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Eu mesmo já brinco assim direto com Marina, que está aqui, né, assistindo a gente. Que os filhos da gente, se for um, se for três, se for 10, todo mundo vai ter que tocar um instrumentozinho aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque melhora na percepção, né? Melhora como eu já falei, na disciplina, na forma de enxergar o mundo, na sensibilidade, né? Sim, eu confesso que tava uma criança assim meio perdida. E o fato de eu ter o violão e começar a criar, aquilo me tirava meio que do. Eu gosto muito de sair um pouco dessa coisa real, por isso que eu gosto da arte, né? Mas como eu te falei, com consciência, né? Uhum. Sabendo daquilo que a gente tem, que é um privilégio de poder fazer arte, eu acho. Né? A gente está aqui agora, podendo falar do nosso trabalho. Isso é muito bom. Então, eu acho que ter essa consciência também daquilo que a gente pode fazer, né? Daquilo que a gente deve fazer para o outro, nesse mundo, né? Como é que a gente pode melhorar o que está acontecendo? Como é que a gente pode fazer... Eu lembro que quando a gente foi gravar na CPP, por exemplo, eu queria que os presos participassem, como o Metallica fez no Sun Anger, né? Sun Anger. Uhum. E o cara falou, não, não pode, porque é uma música mais pesada, os caras vão ficar um pouco rebeldes, pode acontecer uma rebelião, e aí foi, né? Então existe um pouco essa coisa de achar que o rock... Não sei se porque para mim o rock é uma coisa que me acalma. Então a gente Sim, pensa que o outro vai acontecer a mesma coisa. Mas é essa coisa cultural, igual eu te falei, né? Então, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, ter políticas, assim, igual você falou, né, de iniciação dessas crianças com a música, como acontece também no esporte, né, quantas oportunidades, quantas pessoas que poderiam ir para o lado ruim e hoje são grandes atletas e ajudam a família. Então tem toda essa parte que eu acho que é um discurso muito legal, né, apesar que parece um pouco utópico, né, lembrando da minha banda Bela Utopia, mas eu gosto muito da Utopia, né? Eu já li muito Thomas More, eu li o livro Utopia. Foi até por isso que eu quis colocar esse nome na banda, porque a gente pensar que o mundo pode ter essa coisa igualitária, todo mundo fazendo os mesmos direitos, todo mundo exercendo fazendo aquilo que sonha,
é o ideal, né? É o ideal do mundo. Então, acho que os artistas têm. Se a gente tem esse poder e tem como fazer, eu acho muito interessante, acho muito legal. Projetos sociais são muito importantes, né? A gente como artista, eu falo a gente, né? Porque eu tô me inserindo aí, mas eu não sou artista, né? Mas assim, eu penso que a gente tem um fator preponderante na criação de um mundo melhor, né? Como você falando assim, você foi num presídio fazer um clipe e você queria a participação daquelas pessoas porque você também queria levar conforto àquelas pessoas que estavam lá, né? E aí o pessoal olhou assim, né, com um preconceito do rock e um preconceito já ao que as pessoas que estavam lá, né? Pensando assim, não, tá tudo confinado aqui, a gente não vai proporcionar esse momento, já são rebeldes, não vão entender, talvez, né? Tipo, pensando que no iletramento das pessoas que não iam saber respeitar vocês. E o preconceito também do estilo musical, né? Como você falou, o rock te acalma, o rock me acalma. Quando eu falo com todo mundo aqui que vem na página, e até se você depois olhar as nossas entrevistas, boa parte do pessoal é de metal, do rock ou de rock alternativo. Aí alguns amigos até brincam comigo assim, Rômulo, você só leva roqueiro? Eu falei, não, velho, a galera que tá no cenário ali, que tá demonstrando o interesse que eu tô tendo contato, é a galera que tá vindo lá e prazerosamente, pra mim, Sim. tá sendo uma troca de informações muito interessante com o estilo que eu gosto. Mas Aham. é isso mesmo, eu me lembro quando eu era mais novo, aí os meninos até brincavam, porque assim, eu sempre gostei muito de heavy metal e os caras eram muito do death metal. Aí eu falava, quando eu quero um som pesado, eu boto heavy metal. Quando eu quero espantar os demônios, eu boto um death. Aí os caras, heavy metal é pesado aonde? Eu falei, man, heavy metal é pesado, o death e o black que é outra coisa, né? Você quer relaxar depois de um dia de trabalho, você escuta um metal melódico, você escuta um rock pop, um negócio assim. Então, assim, tem música para todos os estilos, né? A Sim, galera que fica olhando só o nicho ali e querendo direcionar, né? Dizer assim, não, que é tudo igual, tá tudo no mesmo balaio. sim, é verdade. Bela, Diga. eu tô olhando aqui pro lado que é a A nosso roteiro, colinha? viu? A colinha. Normal. Cantora, atriz, diretora, escritora, produtora, né? Como isso tudo converge na sua arte, assim, como é que isso mexe na música, como a música mexe na sua experiência do cinema, como é que isso tudo faz Isabela Eva? Olha, cinema, eu desde sempre eu sou apaixonada, né? Eu tenho um primo que é dessa área, que é o Bruno Barreto, muito famoso aí no Brasil. E desde pequena eu tive a chance de. Eu ia para o Rio e assistia todo aquele glamour, os caras já fazendo filme com altas celebridades, e eu via aquele mundo, eu falava, meu, que coisa mágica que é isso, né? Você ir para um set, toda aquela história, figurinos. E eu já criei uma paixão, assim, foi um bichinho que me pegou, né? E depois eu comecei a escrever alguns projetos. Eu gosto muito de escrever histórias reais, baseado em histórias reais, de fazer essa pesquisa assim. Por que que acontece isso com as pessoas? Por que que as pessoas fazem isso? E o cinema é legal porque é uma arte que a música ela tem um peso enorme, né? O clima Uhum. da cena. Então é uma arte que eu consigo colocar ali as minhas duas paixões juntas, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto agora, umas webséries online. Com essa pandemia, a gente acabou fazendo esse formato. É, e eu estou fazendo meio que edição, colocando trilha. E é um prazer, assim, você pegar umas músicas e ver quando encaixa, criar essa situação da cena com a música. Então, eu gosto muito, assim, de fazer cinema e, e música, né? Que são as duas formas que me colocam no mundo, assim, sabe? Talvez, às vezes eu penso, meu, talvez se eu não pudesse fazer isso, eu não sei o que que eu ia fazer, porque eu respiro arte 24 horas, assim, real, né? O que eu sei fazer é isso, é escrever roteiro, é escrever música, é cantar, é ficar pensando como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos gravar. Então, esse é meu universo. Quando chegou a pandemia, foi engraçado, estava até conversando com um amigo meu escritor, ele falou, meu, nessa época eu não consegui fazer nada. Eu bloqueei a mente. E Nossa. foi uma época que eu fiz muita coisa. Eu peguei o violão, foi quando eu peguei o violão,
comecei a escutar a Eva, porque a Eva foi uma música que algumas pessoas brincavam comigo, né? Minha pequena Eva, por causa do meu nome artístico. E aí, na pandemia, é uma letra que eu acho bem apocalíptica, que é, né? A história é o fim do mundo, né? E assim, tava no auge da pandemia, eu falei, caraca, foi me dando aquela sensação de fim do mundo, né? Muito pânico, as pessoas em casa, ninguém saía, todo mundo vai morrer, aquela coisa. E eu peguei o violão, fiz a Eva. E conheci um produtor, que é o Ronaldo, né, do Rio. Falei, cara, vamos fazer essa música. Ele, vamos, já mandei. E a coisa foi fluindo. Então, foi uma época. Aí fiz a ideia do workshop das séries online também, porque eu precisava jogar essa ansiedade que eu tava, né, das coisas. Eu fico vendo muitas pessoas que eu conheço entrando em fase de depressão, de então é complicado, a gente é um momento delicado, mas como é bom quando a gente consegue direcionar isso para uma coisa produtiva, né? Porque não dá para parar, é muito muito complicado. Então, para mim, voltando à tua pergunta, para mim é um prazer fazer isso que eu faço, assim, né? E eu acho que o prazer ele tem que fazer parte, né? Tanto da arte como da vida em geral, aquilo que a gente faz, o prazer ele tem que estar presente. Tem. Não tem coisa pior, né, do que a gente pegar e trabalhar com algo que a gente não gosta, né? Gera insatisfação, a gente nunca vai estar se doando ou explorando o máximo do nosso potencial, né, naquilo ali. Eu acho que Uhum. a gente fica naquela de estar desperdiçando energia. E quando a gente tem o prazer de estar canalizando, como você falou, no caso do seu amigo escritor, estava tudo normal, a inspiração dele vinha e ele escrevia. A partir do momento que foi para um confinamento forçado, né? Por causa da pandemia, ele já teve um bloqueio. Já você soube canalizar essa ansiedade para as suas artes, né? Tendo ideias para as músicas e tal. E a sacada com Eva, né? Eva é do Rádio Táxi, não é isso? É uma música italiana que ficou conhecida na década de 80 com eles, né? E Inclusive, aí, eu recebi um e, vídeo, né, do Batera elogiando, eu fiquei super feliz. que bom. E eu achei muito massa, porque assim, quando você falou aí da questão do. Algumas rádios não estão querendo tocar porque está muito pesada, mas era um rock lá atrás, né? Assim, uma linguagem mais popular, mas era um rock. Eu acho que é porque as pessoas eles têm na cabeça muito a versão da banda Eva, né? De Ivete Sangalo, né? Que ficou famosa ali nos carnavais e não acho que não conseguem mais desassociar, né? Como você falou, a mensagem é altamente contemporânea, ela é atual, ela fala desse momento que a gente está vivendo, né? De toda essa forma assim. Então, para a gente, como espectador, como ouvinte, essa sua sacada e essa pandemia para a gente com relação ao seu trabalho foi muito enriquecedora, né? Que Deu muito massa, ó, material para a gente massa. acompanhar. E na É isso questão mesmo. assim, se eu te perguntar assim, por exemplo, que a Diga. Bela Utopia é um som pesado, né? Uhum. E o seu projeto solo com Eva é pesado, mas não é tanto, né? Como é que é essa transição? O que a gente pode esperar agora desse momento é que sua carreira vai ter um direcionamento no solo, onde você vai poder explorar outras experiências, e a Bela Utopia vai continuar nessa pegada que a gente já conhece. O que é que a gente pode esperar aí de Isabela Eva e esses projetos para frente? Ó, eu penso o seguinte, o Bela Utopia, quando a gente fala de banda, a gente tem que. É uma coisa, ao mesmo tempo que é democrática, a gente tem que seguir uma ideia, né? O nosso Uhum. baterista hoje é o produtor. Então, às vezes, por exemplo, eu apresento uma música minha que eu compus, talvez aquela música não encaixe naquele momento, não dá pra fazer a ideia que a gente pensou. Então, a minha ideia com o meu projeto solo é trabalhar algumas coisas que eu gosto, alguns arranjos, algumas músicas, talvez fazer mais uma versão de alguma música legal, né? Uma coisa mais pessoal, vamos dizer assim, né? E continuar com Bela Utopia, que é uma banda que a gente está fazendo agora. A gente está no momento produtivo, né? É um estilo que eu gosto de trabalhar, é uma linha vocal que eu me encaixei, que eu estou gostando. Então,
A minha ideia realmente é separar bem essas duas coisas, né? Claro que meu foco é a banda, mas fazer Uhum. também essa coisa pessoal das coisas que eu quero, meu estilo. Tem algumas músicas minhas que eu já compus que eu quero trabalhar, que talvez não se encaixe tanto dentro da banda. Então, não deixar esse material morrer, né? Essas ideias que eu tenho também, só porque a banda talvez não queira gravar ou porque não encaixa. Então, a minha ideia é fazer essa Uhum. coisa meio paralela, trabalhar essas duas ideias para produzir, né, mais coisas também. Porque Interessante. a banda tem um estilo específico, então eu respeito, né? Não dá para ficar também Uhum. brigando com isso, né, contra isso. É melhor sair. Então, eu prefiro respeitar e a gente e eu no meu paralelo, eu vou fazendo as coisas que eu também quero, assim, né, no meu tempo. É, não, com certeza. É como você falou mesmo assim, de questão de banda, né? Que ela tem que ser mais democrático, mas já tem, por exemplo, a identidade. Você já tem, por exemplo, uma base de fãs segmentada, né? Dependendo se você for fazer uma experimentação, algo muito experimental, aí pode até dividir, né, a base de fãs. E quando você tem essa ideia do projeto solo, quem já é seu fã como artista, ele vai acompanhar as ramificações, independente do que você cantar. Tipo, um progressivo sozinha e você cantar um death metal, um hardcore, né, com a banda. Eu falando isso é interessante porque eu me lembro uma vez a gente entrevistando aqui a Mônica Pocel, do Ramen, da banda Ramen, que ela tinha ganhado logo na época o Lyric Operatic Voices, um prêmio internacional aí como melhor cantora lírica do ano na época, né? E Uhum. era muito frisado isso, porque os fãs de metal sinfônico curtiam aquela segmentação ali, né, e tal, e às vezes não exploravam tanto outras vertentes. E já a gente, como fã de música, eu acredito, tem que abraçar o artista nas formas de sua expressão, né? Olha, você falou uma coisa tão interessante, porque é uma coisa que eu observo muito no rock no Brasil. Muitos artistas do rock, né, sei lá, década de 90, acabaram seguindo mais para essa linha, né, tipo pop ou quase o MPB, né, Uhum, o MPB. Eu já percebi que alguns vocalistas fizeram isso, recentemente também. Não vou ficar citando nomes, porque recentemente vi também uma cantora fazer isso, né, ir para uma coisa quase MPB. E às vezes eu me pergunto isso, né? Por que que isso acontece? Por que que não existe uma continuidade dentro do rock? Será que é uma pressão de empresário? Será que é uma coisa que a própria pessoa fala, não, cansei, né? Então, eu uhum. observo que existe um pouco isso no Brasil, né? Então, realmente é uma coisa que eu, por exemplo, não quero fazer. Não quero fazer. Eu quero fazer rock. Então, o rock tem muitas vertentes, né? Como você falou aí. Existem várias maneiras de você produzir, de você fazer, mas é algo que eu realmente não quero abandonar, né? Mas eu vejo que isso no Brasil acontece bastante. Você já reparou isso que eu tô falando? Alguns Já. artistas do rock que do nada, não, agora eu vou fazer, sei lá, MPB, vou fazer um MPB com violão mais assim, batido e tal. E é uma coisa que eu observo, né? Parece que não existe uma continuidade. É como se falasse, não, já deu, vamos fazer isso mais não, né? É tipo, né, cansei, aí a válvula de escape aí convencional, né? É, o convencional, exatamente. Tipo, fica na zona de conforto, né? É, a Tem do Pet tá perguntando aqui, como você vê o rock nacional? Ela, inclusive, disse que você é uma ótima mãe de pet, né? Eles, né, disseram aqui mais cedo. São mesmo. Eu tenho quatro aqui. Olha, tendo pet. Olha, foi o que eu falei, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo meu. Existe um lado do pessoal mais do metal, do rock, mais hard rock e tal, que eles não gostam nem de chamar as bandas, algumas bandas do Brasil de rock. Chamam de pop. Tipo assim, não, isso não é rock, isso é pop.
Então, O povo é muito extremista. a gente vive num momento assim muito que eu acho que não tem muita união, né, do rock no Brasil. Existe público, né? Quando a gente pega um evento como o Rock in Rio, a gente vê que na noite do metal, do rock, é lotado. A gente já abriu aqui uma época, mais para trás na carreira, o Capital Inicial numa festa de pecuária aqui em Goiás, na Goiânia. E até hoje foi o show mais cheio, um dos mais cheios, lotou, né? Eu lembro que o produtor falou, pô, mas era rock, como é que lotou? Então, existe essa coisa de as pessoas não aceitarem, vamos dizer assim, né? Que a música do rock, ela nunca morreu, né? Agora, Exatamente. eu acho que no Brasil criou-se muito, talvez, essa falta de união, essa falta de... É muito cada um por si, cada um no seu, né? Então, ficou muito... Você conversa com os radialistas, os caras falam, não, isso aqui não dá para tocar, aqui é mais... tinha que ser um rock mais leve, ou tinha que ser isso, ou tinha que ser aquilo. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que é porque o empresário não foi lá e colocou 1 milhão, sei lá como é que é isso. Então, a gente vive um momento, doutor Sesmar, da Tendo Pet, né? Que eu acredito que é preciso fazer um resgate do rock, né? Inclusive, essa é a minha ideia, de trazer um pouco esses grandes sucessos, pra gente também... Pô, quem foi Rádio Táxi? O cara não conhece, vamos conhecer, pô, a história do Rádio Táxi. É uma banda que tem uma história no país, né? Então, acho que é necessário também a gente resgatar esses ídolos que lá atrás começaram uma história. Mesma coisa em outras artes ou em outras manifestações. Quando a gente conhece a história, como é que começou, né? É muito importante a gente dar valor. Então, essa é a minha ideia, de trazer um pouco esse resgate, porque hoje o que a gente vê é um desânimo das bandas, né? Todo mundo desanimado, isso não dá, o rock já... E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem talentos aí maravilhosos, desde Sepultura, que a história não precisa nem citar, né? Até Sim. artistas que fazem workshop no país, de guitarra, de bateria, que são excelentes instrumentistas. Então, o mercado está aí, né? O que falta é a gente criar essas situações para que essas pessoas não fiquem com essa chancela, assim, com essa... isso aqui é underground. Isso aqui é underground, então fica ali no cantinho deles e tá bom. Isso aqui, né? Porque o que é ser underground? Às vezes eu me pergunto isso. O que é ser Não, underground? é uma ótima Para você, o reflexão. que é ser underground? Olha, eu te entrevistando. Hoje, ó, Ó, pra virou o mim, jogo. virou, eu acho que o jogo virou, não é O mesmo? jogo virou. Eu acho que underground é o que não tem espaço na mídia, né? Eu acho que é isso. Porque não tem como a gente dizer que o Metallica que toca um thrash é underground. Os caras é mainstream, né? Tipo, o underground, a gente pode dizer, né, que uma duplinha de sertanejo que não tá na mídia é underground. A gente pode dizer que um carinha que tá tocando MPB num bar, ele pode ser underground, né? Não é necessariamente só do rock. Eu achei interessante você falar isso, porque, assim, em alguns pontos foi tocado em muitas das entrevistas essa questão do sertanejo no Brasil, que foi um negócio que cresceu muito. E o que é que a gente vê eles fazendo? Desde o Amigos, olha eu entregando a minha idade, lá na Rede Globo, que subiram lá Chitãozinho Tomando um Chororó, gole de Zezé de Camargo cerveja, e não tem Luciano. problema não, né? Problema nenhum. A gente via o pessoal subindo lá no Amigos, os sertanejos, todos juntinhos, levando outros artistas. Hoje a gente vê as bandas de sertanejo lançando DVDs gigantescos, chamando artistas desconhecidos, que no outro dia já estão lá com não sei quantos milhões de seguidores, né? É E verdade. aqui, no nosso, você mesmo falando aí, Yuri Samson, não sei se você já ouviu, você já deve ter ouvido o Híbria, não sei se ouviu, que é uma banda de power metal muito grande, né? Para o cenário nacional. Ele está hoje em Portugal com a outra banda dele, o All About You. Ele falou aqui na entrevista que cansou de ver no Brasil, os caras foram tocar no Japão, e ele chegava aqui no Brasil,
Outra banda não queria dividir o palco com ele às vezes, né? Por que ficar com esse pensamento? Se a gente pode pensar assim, o mesmo fã que gosta de Bela Utopia pode curtir um NX Zero. O cara, né? Por mais que seja destoante, o gênero, né? O peso de um com a melodia do outro, mas o cara não vive só de um rock só, né? Como a gente está falando. Por que não, né? Um pegar na mão do outro, fazer o show, fazer os festivais, como você disse, ó, o Rock in Rio, Dia do Metal, pesadão, lotado de gente, vai ser... Tô até sonhando aqui como se eu vou conseguir comprar esse ingresso, né? E fica assim, né? O Nando Fernandes, ele lançou recentemente uma hashtag que eu acho até interessante a gente falar aqui, que tem sua Hum. base de fãs aqui assistindo a gente, tem o pessoal do Música Massa assistindo aqui a gente também, que é a hashtag Se é rock, eu sigo, né? Então, pessoal, for divulgar sua banda, for divulgar o som da sua banda preferida, for divulgar uma música da Isabela, bota essa hashtag lá, Se é rock, eu sigo, porque você vai estar ajudando N artistas do cenário alternativo, do rock, do underground, do metal, do death metal, do Ah, pop, do punk, é do bom emo. saber. Se é rock, eu sigo. Legal. Se é rock, eu sigo. Porque ali você está abrindo a porta para tanta gente legal, né? Para capacitar os festivais, né? Eu não sei, eu tô até me empolguei depois dessa pergunta aqui. Se é a época. Porque a gente viu ali no finalzinho dos anos 90 uma época que o rock dividia o rádio com outras pessoas. Por que que hoje o rock e o metal não pode dividir a rádio com outros estilos? Sendo que tem uma base de fãs, tem um público, né? É um estilo que eu acredito que está só um pouquinho ali à margem, só precisando de riscar o fósforo para voltar. É, eu acho também. Eu acho também. Eu acho que, primeiro, essa união é muito importante. Essa união, a gente vê que ela, em todas as áreas, é importante acontecer, né? Um apoiar o outro, abrir caminho, abrir espaço, abrir palco para outro. E a gente não vê isso no rock nacional, isso é fato, né? Não vê, assim. Uma banda citar a outra, fala, pô, gostei, escutei uma banda tal, gostei, vou chamar para um show junto ou para um evento. É muito difícil, eu nunca vi isso acontecer, né? É uma coisa assim muito... E mesmo em camarim, eventos que a gente já participou em festivais com grandes bandas, tal, a galera é meio assim, cada um na sua, né? Não é muito de trocar ideia, nem... Então, isso acontece, né? Agora, o que eu penso é o seguinte, não dá para ficar também só reclamando, mimimi, mimimi, mimimi. Não, Uhum. sabe? Porque a gente que também só fica reclamando e criticando, igual eu falei no começo, né? Criticar só destrói as coisas, né? Não muda. Sim, Então, eu acho que o negócio é o quê? É fazer, sabe? É produzir, é estar sempre curiosa, estar sempre atrás das coisas. O caminho é esse, não tem outro caminho, sabe? É estar sempre produzindo, escrevendo, estar sempre atrás das ideias, das parcerias, igual essa que eu estou fazendo com a Rock Free, que eu estou achando muito legal. O Alexandre é um cara sensacional. que eu chamo ele do mainstream, assim, né, do rock, porque Uhum. ele conhece muita gente, ele é um cara que as ideias dele são bem assim, pé no chão, né, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então é um cara que eu gosto muito de trocar ideia, né, porque às vezes a gente também deslumbra com algumas coisas e é bom alguém que chega e fala, pô, isso não é o momento, né, essa coisa também é importante a gente ter alguém assim. E o Ale tá bem assim pra mim, assim, no momento tanto do Eva como do Bela Utopia. Então é importante a gente ter pessoas assim do nosso lado, né, que consegue dar uma direção. E, ir atrás, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Com A certeza. gente, a gente Ó, vê chegou muitas. aqui uma, Muito, ah, foi uma mensagem grande aqui de Arthur Davi 2002, oficial dublador. Rock, ele é muita coisa. Tipo, rock para ver sua só não basta tocar. Ele tem que compor a música, ele tem que fazer as suas músicas, letras, melodia e assim por diante. Realmente, meu querido. O rock é mais complexo do que aparenta. é verdade. O rock é mais complexo do que aparenta. A gente tem aí discos, né, conceituais, releituras que são de outra forma, né? Por exemplo, que nem você fez aí a releitura de Eva. Vamos voltar para ela. É uma releitura única.
ali, assim, porque tem peso, tem emoção, né? Tem uns arranjos todos bem interessantes ali. Foram todos os arranjos de Eva ali ou teve uma Olha, coisinha ou outra do produtor? o Eva eu peguei o violão, como eu falei, eu sempre fui autodidata, né? O violão eu pego mais, se você me pedir, toca uma música aí no violão, eu não sei tocar, mas eu faço só as melodias mesmo, né? Quando eu vou compor e tal. E aí eu toquei nas minhas notas que eu criei ali e mandei pra ele. E aí dali ele foi criando outras coisas também, trouxe a banda. O Ronaldo, ele é um produtor, assim, já ganhou acho que uns 5 Grammys, saca? O cara é muito produtivo e altera, assim, ele trabalha com o Seu Jorge, trabalha com outras bandas. Ele é um cara muito assim, tem um estúdio muito legal lá no Rio. E ele topou o desafio e falou, bora fazer, né? Isso é Então eu massa. quero, eu quero até, de repente, pensar em uma outra música e, assim, fazer uma leitura também, sabe? De uma música que teve sucesso e eu acho bem legal, assim, sabe? Resgatar, né? Eu acho bacana isso. Ah, eu tenho, se a gente for olhar assim, né? Uma vez eu fiz um vídeo pro YouTube falando 10 músicas que a gente achava que. Era 10 ou 7 porque eu sempre alternava, né? Pela quantidade de música que eu achava, eu montava o vídeo. É uma lista? Que o Depois você pessoal me achava passa. que Eu era. quero ver. Nunca fiz um top 10 certinho. Era um top 7 um top 6 um top 10 e O ia que que desse jeito. entrava? Fiquei curiosa. Né? Nessa aí entrou com músicas assim que eu falava para essa geração depois, né, da gente ali dos anos 2000 que achavam que eram originais e não eram, eram releituras e que ficaram tão boas ou melhores do que a original, né? Aí nessa Ah, entrou Kid de Abelha, né? Entrou J Quest, entrou. Já tem um tempinho que eu gravei. Mas assim, tinha muita música legal, assim, que voltou e voltou com um boom, né? Então, assim, com o talento que você já tem e aliado a essa criatividade que você tem para todos os cenários, né? Eu acho que você pode beber muita coisa legal ali na fonte e trazer de novo para a gente com uma forma interessante, um olhar mais atual, né? A gente faz isso muito no cinema, né? Quando o cara pega um filme antigo ali e joga, sim, exatamente. Uma versão nova, muito legal mesmo. Pega um clássico assim e traz uma leitura nova, moderna, né, diferente, é muito legal, muito legal. Às vezes assim, eu fazendo umas pesquisas na internet, você acaba descobrindo versões assim que você fala, nossa, eu nunca tinha escutado isso, que massa, né? E isso acontece muito, né? Às vezes uma música está escondidinha ali. Esse meu trabalho das webséries, eu tenho feito pego umas músicas num local que as músicas são autorizadas e tal. Nossa, cara, eu tenho descoberto tanta banda legal, tanto talento que eu falo, nossa, eu nunca ouvi. Então, eu acho que essa pesquisa ela é muito importante, né, pra gente na música. Que às vezes a gente fica só ali, o que tá tocando no rádio, o que tá na televisão. Às vezes a gente fica preso achando que é só isso. E não é, né? Então, eu acho que até o, sair. eu ia falar assim, até o Spotify às vezes, né? Porque eu uso o Spotify, mas tem pessoas que usam outros serviços, né? Ele é Sim. legal e é ruim para a gente por causa dessa bendita bolha, né? E o massa o massa do música massa para mim tem sido isso, porque assim, durante um tempo você vai curtindo certas coisas, o Spotify só vai te entregando aquilo, né? Por exemplo, tem semana que eu tô escutando mais Power Metal, porque eu vou fazer um trabalho aqui na página de Power Metal, ele vem me entregando só banda de Power Metal, aí num certo ponto é legal. Mas tem coisa que eles às vezes me entregam que eu escutei há 10 anos atrás, né? E Uhum. aqui na página, e com o trabalho, como você falou mesmo com o Alexandre, eu tenho descoberto tanta coisa legal que as bandas vêm procurando a gente no privado, ou o Alexandre indica, ou o pessoal da Orb vem indicando aqui pra gente, que faz a gente descobrir tanto talento que tá aí, né? Fora do mainstream. Sim, sim. É claro que eu acho assim, se o artista falar, eu não tô nem pra mainstream, eu não quero ser conhecido, é mentira. Porque claro que o artista quer ser conhecido. Não por uma questão de ego, mas, pô, quem que não quer ver tua música sendo cantada pelas pessoas? Eu acho que é isso que a gente quer, né? Uhum. Mas eu acho também Alguém dizer que que a música dele mudou a vida, que a sua música mudou a vida dela. exatamente, né? Mas também ficar só preocupada com isso, vamos fazer qualquer coisa que vai estourar, isso aí pode ser uma ilusão também muito dolorida,
né? Porque eu já vi casos de artistas aqui, já conversei com alguns empresários aqui, que aqui tem muito essa questão sertaneja, né? Igual na Bahia tem muito o axé. Muito axé e pagode. É, e ele já falou, cara, eu já investi aí, sei lá, quantos milhões numa dupla, nunca vai estourar, nunca vai ser nada. Por causa que eu falei, investe na minha banda, tá? Investe Mas em mim. investe em mim, exatamente. E assim, tem isso, né? O dinheiro, hoje o dinheiro compra muita coisa, a gente sabe, Uhum, mas nem sempre dá resultado. exatamente. Porque Então, assim, não adianta nada, às vezes o cara, que nem você falou, né? O cara investiu aí milhões numa bandinha, numa duplinha, que tá naquela fórmula, né? Um barbudinho, um fortinho com violão, um ou um chapeuzinho engraçado, né? Dentro do que tá caricato ali, mas o cara não tem o talento, não tem não passa uma mensagem, né? Só tá naquela mesma coisa, não tem o carisma, não tem, né? O que faz a música é, acontecer, né? Que é todo um pacote. Como você falou mais cedo, tem banda que você gosta de ouvir, tem banda que você gosta de ver, tem banda que você gosta de ouvir e ver, né? Tem tudo isso aí também envolvido, né? eu tenho isso. Tem banda que eu não consigo ver ao vivo, assim. Nossa, e tem banda que eu não consigo ouvir o disco. Só gosto de ver no palco. É, então tem um pouco isso. Eu acho Experiência sensorial. Você não tem isso, não? Eu tenho muito isso. Tem banda Eu que eu. tenho, eu tenho, Você tem? Tem banda que eu adoro ver tenho. ao vivo, mas eu não dou conta de ouvir o disco. Quando, quando eu era mais novo, eu sempre fui o mais doido assim da galera da gente, que os meninos me chamavam o cara do metal espadinha. Que eu gostava de disco Essa é ótima. conceitual por causa da atmosfera que ele causava, né? Sei. Aí o disco que eu até tava, minha namorada tava até de tá até testemunha aqui vendo. O último disco que eu escutei que me causou isso assim foi é um disco novo, relativamente novo, que é do Maestric, que o disco é totalmente teatral. E eu ouvindo o disco, vendo um filme, assim. E aí eu fico imaginando como é que isso deve ser ao vivo. Eu tenho isso muito com o Camelot, que é minha banda preferida. Os shows com o Roy Khan eram um teatro no palco. E o Uhum. disco era totalmente lindo, assim, ver os dois. Já, por exemplo, o Slipknot, eu fui ouvir agora, antes eu nem ouvia. Depois que eu fui entender a proposta, entender, né? Então, eu acho que faz parte do conjunto. A gente entender o artista por completo. Teatro mágico. É um espetáculo todo aos olhos, né? Quando a gente vê aquilo ali, Sim, a beleza, a poesia, né? Eu acho que isso é massa demais. Faz parte do pacote. faz parte do pacote. É verdade. Ah, e tem muita coisa, a música tem muita magia, né? É por isso que é igual eu falo, às vezes não vale a pena a gente ficar perdendo tempo para ficar criticando o que tá aí, o que tá fazendo sucesso, porque o importante é a gente é criar o nosso conceito e ir atrás dele, né? E não ficar criticando, porque não vai adiantar, né? Quem tá aí no sucesso, quem tá Exato. fazendo, vai continuar ganhando dinheiro ali, e pronto. Então, eu acho que a nossa missão, assim, é criar o nosso conceito, ir atrás e fazer acontecer também, né? E é como você falou ali da questão da união. Por mais parcerias, né? Principalmente no Brasil. Porque, assim, quando a Por gente mais analisa o parceiro. cenário externo, a gente é muito comum ver discos colaborativos, né? Por exemplo, grandes projetos, né? Que nem vocês estão fazendo o tributo hoje, né? Participando dos tributos. Mas a gente vê metal óperas completas aí, com vários artistas de várias bandas, ou então uma banda fazendo participação no disco do outro, né? E tal, eu acho que isso tem que ter aqui também, né? Então aí, É, eu acho pessoal, que tinha que ter mais chama isso. Isabela Me para um chamem, disco aí, galera, né? tô aqui, tô na pista. Bora fazer disco. Isso aí, Fazer umas participações umas legais. participações, gosto. Bela, E hoje, com essa questão da pandemia, dá para fazer tudo à distância, né? Tá muito legal, eu sei que né? dá Isso não para é motivo daqui a para não pouco, fazer, né? se eu romper a barreira que eu tô querendo romper ali, ó, daqui a pouco eu entro em contato aí, eu falo, Bela, eu tô precisando gravar uns discos aqui, eu tô precisando de uns vocais aqui. É, isso, me chama. Tô dentro. Tenho muita ideia. Eu Queria tenho fazer muita uma ideia, só foto tô nossa, mas juntando tem os dedos. uma faixa aqui na frente. Nossa, é o pessoal entrando, acho que não,
Só vai ficar aparecendo. Vai ser depois que salvar, né? Depois que salvar, dá pra dar um printzão legal aqui. Ah, então beleza. Bela, Diga. nos 45 do segundo tempo aqui, já mudei seu apelido, né? Já chama de Isabela, já chama de Eva, tô chamando de Bela, já tô me sentindo de casa, Já tá certo. já tô bem à vontade. Chegando ao finalzinho aqui, quais são as considerações finais que você queria deixar para o pessoal aqui? Antes de tudo, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que Bate-papo muito agradeço. bom. Você é uma pessoa com energia sensacional. Essa Opa! conversa aqui fluiu assim muito bem. Eu até brinco assim, que eu brinquei com você no início que eu estava nervoso, mas realmente eu estava nervoso. Eu fico nervoso antes de cada bate-papo, É porque normal. assim, a gente não sabe como é que é a pessoa do outro lado da câmera, né? Então, assim, a Sim. gente vai estar tendo um primeiro contato agora. Às vezes a pessoa é mais retraída, às vezes o outro artista já é mais aberto. Então, para mim, é sempre uma loteria. Então, eu sempre fico nervoso em Aí você fazer faz a uma leitura de como é pergunta e que a vai. pessoa fala assim, não. Já aconteceu. Sim, E aí aí você, você fica peraí, o que que assim. eu vou falar? Ai, ótimo isso. Ó, Marina tá falando aqui, podem sorrir que eu tiro o print, por favor. Ah, então tira. Quem que é que falou? É minha namorada, Marina. Ah, sua namorada. Ó, um beijo, viu, pra você. Vamos sorrir pro print? Vamos. Já Aí. foi, Marcos? Ítalo, eu Não, queria ó, te as agradecer muito. considerações é só agradecer vocês também. Pode me chamar pra gente conversar mais. Adoro bater papo sobre música. Mandar um abraço pra todo mundo aí que estava acompanhando a gente. E viva o rock, viva o metal. Estamos mais vivos do que nunca, viu, galera? É Com isso certeza. aí. Bela, obrigado. Obrigado Obrigada ao a você. pessoal que acompanhou a gente até aqui. Eu arrisco que hoje foi a maior audiência, viu? Eu arrisco que hoje foi a maior Oh, audiência. uhul! Com o André Ferrari foi a maior live, literalmente, foram quase 2 horas. Eita, E com você foi a maior audiência. Vou que terminar aqui fazer o bom, balanço. que Muito bom. obrigado. Obrigada a Obrigado, vocês pelo Alexandre. convite, viu? E quando eu começar a romper minha barreira da timidez para música aí, se eu compor um negócio legal, eu bato um fio. Bora, vamos fazer. E pode falar, ó, chama a Isabela aí pra cantar, galera. Pode deixar. Bela, Então, um brigadão. beijão, viu? Boa Obrigada a noite. você. Boa noite. Todo sucesso do mundo e estamos te Valeu. acompanhando em tudo, viu? Opa, Quando lançar um novo single, vamos vir para cá de novo conversar. beleza. Combinado, viu? Beijo. Tchau, gente. Abração, Boa noite. um beijo, tchau, tchau. Beijo.